O 7 de setembro bolsonarista assustou a democracia, agravando muito a situação política brasileira e sinalizando muitas coisas para o país. Em primeiro lugar, mostrou que Bolsonaro tem capacidade de mobilização, embora aquém do que imaginava, e que sua base tem contradições internas, demonstrada pela insatisfação de muitos bolsonaristas que queriam o golpe naquele dia, com parte dessa base iniciando um movimento para forçar o golpe em contradição com as orientações do chefe, como foi o caso dos caminhoneiros. Bolsonaro agudizou as tensões entre os poderes constitucionais, particularmente entre o Executivo e o Judiciário, deixando o Parlamento e a PGR em situação delicada. Ficou claro que o presidente tem o golpe como objetivo, em face da queda de popularidade na opinião pública e do cerco da justiça contra crimes dele e da família. Piorou a situação geral do país, da economia com desemprego, inflação e crise energética, não encontrando respostas governamentais. A população está atônita e não encontra quem a esclareça. O 7 de setembro bolsonarista acelerou, entretanto, as iniciativas dos democratas para reagir ao golpe, sem, no entanto, ultrapassar suas divisões internas, movidas por interesses individuais e partidários. A Carta-Nação, redigida por Temer, é apenas um recuo tático para uma nova investida autoritária? Estas sinalizações estão corretas? Quais os prováveis desdobramentos? O que os democratas devem fazer? Inclusive você, cidadão, que partilha do ideal democrático. São reflexões e estratégias em torno dessas questões que você vai encontrar neste vídeo, apresentadas de forma clara, competente por Marco Aurélio Nogueira e debatidas por Elimar Pinheiro do Nascimento, José Arlindo Soares e os outros. Coordenou o debate o presidente do Conselho Estratégico do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, Luiz Otávio Cavalcante. Espero que você saia enriquecido assistindo ao conteúdo deste debate, em que a questão política atual é desnudada sem a cegueira das paixões ideológicas, porém com o realismo e a urgência que o momento requer. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação fraterna em nome do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Nós estamos tomando essa primeira iniciativa no sentido de promover debate sobre as reflexões e estratégias democráticas pós 7 de setembro, numa oportunidade extremamente relevante para o processo democrático no país. O palestrante da noite é o professor Marco Aurélio Nogueira, cientista social, formado, philosophy doctor, né? Formado pela USP, com obras importantes, com uma trajetória importante acadêmica, sobretudo na parte de políticas públicas e das ruas e a democracia, sendo seus debatedores o professor Elimar Pinheiro do Nascimento, sociólogo, docente na UNB, e o professor Zé Arlindo Soares, também sociólogo, docente aposentado pela Universidade Federal da Paraíba e com uma trajetória importante como pesquisador no Centro Josué de Castro. Passo a palavra ao professor Marco Aurélio Nogueira, que terá 25 minutos para a sua palavra. Ok, muito obrigado. Obrigado ao João, que intermediou esse convite. Eu tenho a maior satisfação de estar aqui, evidentemente. Me sinto parte integrante desse instituto, desse movimento. E eu gostaria de fazer uma intervenção que contextualizasse um pouco a situação que a gente está vivendo no Brasil. Porque, evidentemente, quando a gente está no calor do embate, a gente tende a considerar que os fatos são exclusivamente nossos. Ou seja, que a nossa realidade tem uma especificidade extrema.
e ela acaba por nos envolver de uma maneira que muitas vezes pode nos levar a cálculos equivocados no encaminhamento político. Eu estou falando isso, evidentemente, de maneira geral, não estou dizendo que nós, em particular, estejamos a cometer esse tipo de má conduta, vamos dizer assim. Mas eu acho importante a gente colocar o Brasil no contexto do mundo que a gente vive. Não propriamente do mundo, mas das sociedades que estão emergindo com as mudanças estruturais fortíssimas que estão afetando a lógica e o funcionamento do capitalismo. Ou seja, os impactos que essas mudanças estão provocando são, hoje em dia, comuns a todas as sociedades, das mais pobres às mais ricas, das mais excluídas às mais incluídas nas vantagens, digamos assim, do progresso. E talvez seja o caso, não agora, mas a gente levar em consideração que nós não sabemos nem se dá para chamar direito a sociedade atual de sociedade moderna ou de sociedade capitalista. Tantas são as mudanças que estão ocorrendo. Essas mudanças impactam, evidentemente, a estrutura de classes e têm produzido uma enorme fragmentação na sociedade. Tem produzido uma enorme instabilidade em termos de posições sociais e de referências de grupos ou de classes. Um fator que emerge e está presente na vida brasileira, ainda que de forma mais discreta, é a busca incessante que vários grupos das sociedades atuais fazem em direção à identidade e ao reconhecimento. Quer dizer, essas sociedades em que nós vivemos parecem incentivar firmemente a busca de identidade e reconhecimento, o que é, por um lado, muito bom e, por outro, é bastante problemático, porque dificulta bastante a coesão social no plano político, no plano da democracia. A gente teria que considerar, e isso é muito forte no Brasil, que nós vivemos numa época de muita velocidade, de muita inovação e de muita informação. As redes estão aí para mostrar isso com absoluta clareza. Elas são o ambiente no qual a velocidade e as informações abundantes são descarregadas e, ao mesmo tempo, elas funcionam como uma câmara de eco que impulsiona a multiplicação das informações e a velocidade do pensamento, digamos assim, a dificuldade que as pessoas têm de compreender, de processar todas as informações que recebem. Então, eu acho que seria possível a gente dizer que nós temos algumas coisas que derivam da estrutura da vida atual. Eu selecionei algumas, selecionei aqui 4, porque me parece que são estratégicas para a gente discutir a situação brasileira. A primeira é assim: nós estamos numa época de muito desentendimento. O desentendimento é companheiro de viagem daquilo que muita gente chama de pós-verdade. Mas o desentendimento é a colocação em dúvida de muitas coisas. É a necessidade que grupos, pessoas, partidos têm de afirmar uma particularidade em termos de posição e de pensamento. O segundo elemento é que nós vivemos numa época de déficits agudos de liderança. Os líderes da nossa época são líderes fracos. Nós não temos grandes estadistas no mundo atual. Claro, eu não estou dizendo que são todos iguais, mas a liderança política, sobretudo, ela é muito fraca e muito capaz de deslizes populistas. Justamente a fraqueza das lideranças faz com que elas derivem com muita facilidade para operações de tipo populista ou de
de tipo populista autoritário, como acontece em muitos lugares, e é esse o lugar em que a gente está aqui no Brasil. É uma sociedade, é um tipo de sociedade no qual o sistema político, ou os sistemas políticos, estão abalados e postos em xeque com muita facilidade. A liderança fraca se soma a uma confusão partidária que, de certa maneira, diluiu as formações, as agregações que serviam, de alguma maneira, para fornecer referências à cidadania. E, com isso, a democracia entra em estado de sofrimento. A democracia política, a democracia representativa entra em estado de sofrimento. Isso está no mundo todo, o que não significa, como bem lembrou Gustavo antes, a democracia está em estado de sofrimento, o que não significa que ela esteja à beira da falência. Mas nós temos hoje, e eu encerro essa contextualização, em várias partes do mundo, governos que são instáveis, pouco produtivos, que dão poucas respostas à população, o que acaba gerando, tanto, por um lado, muita insatisfação por parte da cidadania, dos cidadãos, e, por outro lado, aumenta os custos das operações políticas. Não necessariamente os custos financeiros, mas os custos de procedimento, os custos discursivos, as narrativas, como a gente fala hoje, a comunicação entre políticos e eleitores, tudo isso acaba ficando bastante, com custos bastante elevados. Agora, caindo na situação brasileira, eu acho que a gente poderia lembrar que tudo isso que eu mencionei aqui acaba por ficar exacerbado na condição brasileira. Por quê? Porque nós temos aqui 3 fatores que são perturbadores por si só. A pobreza, a desigualdade, nos seus vários planos, regional, socioeconômica, educacional, informacional, né, que dificulta ainda mais aquilo que já é difícil em termos de coesão social, e uma economia que claudica há praticamente uma década, para ficar assim por baixo, né? Que não se afirma como uma economia estável e com capacidade de produzir não somente bens, mercadorias, mas também condições de trabalho e renda para o conjunto da população. Por mais que a gente possa manusear índices, PIB, etc., o fato é que a economia brasileira, que tem uma pujança evidente pelo tamanho do país, pelo que houve já de industrialização aqui, está deixando a desejar há muito tempo, em termos de produção mesmo, de mercadorias, de inserção nas cadeias globais de circulação, etc., e na oferta de bens para a população, a começar do trabalho, renda e assim por diante. Nós teríamos que acrescentar aí, evidentemente, o fato de que a combinação desses fatores todos, a combinação cruzada, tanto das coisas mais gerais como das coisas mais particulares nossas, explicam os elementos que deram a vitória a Jair Bolsonaro em 2018. Se não fossem essas circunstâncias a que eu estou me referindo aqui, não teria sido possível uma liderança fraquíssima ganhar uma eleição. Nem poderia se dizer que Bolsonaro, em 2018, era uma liderança política. Ele foi promovido a essa condição porque os efeitos das mudanças estruturais, da situação geral do mundo e da situação particular do Brasil permitiram isso. Evidentemente, houve também algumas falhas de comportamento político do campo democrático,
que não soube prestar atenção, não soube decodificar essa situação que estava emergindo e que acabou por levar a que, a partir de 2019, nós tivéssemos essa situação plantada no Brasil e crescendo. Quer dizer, nós teríamos que também levar em conta que o agravamento da situação política nacional tem a ver com esses fatores, mas tem a ver também com outros, que são de caráter mais imediato, vamos dizer assim. Primeiro, o desgoverno. Independentemente de qualquer consideração, nós não temos tido no Brasil governo de 2019 para cá. Né? O ministério é fraquíssimo, os ministros são muito medíocres, não há um plano de governo estruturado e o presidente não tem capacidade nem interesse, talvez não tenha interesse por não ter capacidade, temos que discutir isso, de coordenar a ação dos ministérios e oferecer um governo eficiente, funcional para o país. Por outro lado, nós tivemos a pandemia. A pandemia é um fator que seguramente contribuiu demais para complicar toda uma situação que já era muito complicada. Em 2019, nós já estávamos com a água batendo no queixo, né? Por conta do desgoverno, principalmente. A partir da pandemia e de toda a confusão que ela instalou e da confusão que ela gerou nas respostas à pandemia, a situação piorou muito. E acabou, de certa maneira, por agravar ou facilitar, digamos assim, a instalação de uma crise econômica da qual nós estamos sentindo plenamente os efeitos agora, com a inflação crescente, o desemprego que se mantém e a crise energética e vários outros fatores que estão, digamos assim, a perturbar o sono dos brasileiros no dia a dia, na vida real. Né? E, por último, para fechar todo esse diagnóstico inicial, eu diria assim, de 2019 para cá, ou seja, que são 2 anos e meio, nós assistimos, eu vou ser um pouco dramático na frase, vocês relativizem, a uma enorme desorientação dos democratas. Os democratas parecem ter perdido no Brasil, até agora, o rumo a ser seguido. Há muita agitação, há muita falação, há muitas intervenções, mas não há propriamente um campo democrático minimamente estruturado, em condições de cumprir um papel ativo na vida nacional. Tanto, salvo melhor juízo, é assim que eu vejo, tanto que a agenda política brasileira está sendo formatada pelo presidente da República. Os democratas nem sequer conseguiram propor uma agenda, articular um discurso a partir do qual se possa contrastar o discurso governamental e, por outro, persuadir a cidadania, persuadir a população brasileira. Persuadir é um verbo assim, seduzir, fazer qualquer outra coisa, né? Ou seja, dialogar de maneira esclarecedora com a população. Então, é uma situação a que nós vivemos hoje meio bizarra, porque nós temos um presidente autocrático, golpista, todos nós já mapeamos isso, todos nós e vários outros analistas, né, que consegue, apesar de uma perda progressiva de popularidade, consegue continuar agendando o país. Nós vivemos
respondendo ao Bolsonaro, né? E isso é uma situação que eu considero bizarra. Agora, a crise, particularmente de 7 de setembro para cá, mas ela vem de antes de 7 de setembro, a crise institucional, a crise político-institucional, ela não foi provocada pelo que aconteceu no 7 de setembro, ela vem de antes. O 7 de setembro é um resultado, uma expressão da crise que vem de antes, né? Que vem, a rigor, desde o ano passado, né? Que essas rusgas entre o executivo e o judiciário, essa inoperância da Câmara dos Deputados, né? Essa dificuldade que o parlamento tem de se tornar senhor do processo político, vem de antes. A situação toda foi se agravando e agora nós estamos numa espécie de ápice da crise institucional. E essa crise, ela é uma crise que certamente tem a ver com certas falhas do sistema político, com certas dificuldades dos democratas, mas ela é uma crise provocada pelo protagonismo do presidente, pelo ativismo desse movimento, o bolsonarismo, que tem no presidente o seu coordenador, vamos dizer assim, ou um dos seus coordenadores. O que o presidente faz no Brasil? O que Jair Bolsonaro tem feito? Por um lado, eu vejo três faces na conduta do presidente e nessa situação, na alimentação da crise. Uma face é a radicalização autocrática golpista, que é um expediente de que se vale Bolsonaro para tentar compensar o seu reduzido peso político na sociedade. Ele é uma liderança fraca, que não tem propriamente um movimento organizado expressivo, que entre no parlamento e consiga lhe dar bases de sustentação confiáveis, e, ao mesmo tempo, ele precisa arregimentar e dar um certo tipo de liga para os seus seguidores, que são seguidores basicamente ressentidos, que vivem com a faca nos dentes, que querem destruir aquilo que eles consideram ser um sistema que os prejudica e que persegue Bolsonaro. Então, no radicalismo, tanto o verbal quanto o procedimental, de comportamento, de conduta, é inevitável numa figura como o Bolsonaro. Ele não tem como recuar do radicalismo. Ele pode fazer uma declaração à nação, mas a semana que vem, se não antes, ele estará de novo na trincheira que ele construiu para se posicionar, né? Ele não tem tido sucesso suficiente nisso, né? Tanto que ele continua radicalizando, porque se ele não fizer isso, ele corre o risco de perder uma parte das suas bases, né? Ele tem perdido, mas ele perdeu até agora a base, a parte mais moderada da sua base, aquela parte, digamos assim, que foi alimentada e convencida do antipetismo, né? E que aderiu ao Bolsonaro por oportunismo, vamos dizer assim, e que não consegue decodificar tudo, e que foi aderindo, foi ficando, e começou, de um tempo para cá, a se descolar do Bolsonaro. Mas o núcleo duro, esse permanece, os 20%. Ninguém sabe qual é o tamanho desse núcleo duro. Mas o núcleo duro permanece e o Bolsonaro precisa alimentá-lo. E ele só pode alimentá-lo com radicalização. O segundo elemento é que o Bolsonaro é hoje um personagem em busca de proteção. Ele precisa proteger a si próprio e proteger a família. E isso faz com que ele despeje uma agressividade enorme nos poderes, ou no poder,
que poderá levá-lo aos tribunais e levar os filhos aos tribunais. Um poder que está avançando. A lama que está dentro do gabinete presidencial e na família do presidente já foi interpretada, já foi cercada, vamos dizer assim. E é uma questão de circunstância ela ser atingida diretamente pelo ativismo judiciário. É surpreendente que até agora não se tenha dado sequência às investigações, no sentido terminal da palavra, em torno dos filhos do Queiroz, do próprio presidente, da sua família, de muitos dos seus milicianos. Então, o 7 de setembro serviu para que a justiça atacasse alguns núcleos de ativistas nas redes sociais, o que foi uma reação extremamente interessante e que seguramente deve ter irritado profundamente o presidente. Tanto que, no 7 de setembro, ele falou em presos políticos, né? Ou seja, os caras que foram afetados pela justiça e foram aprisionados pelos maus hábitos demonstrados na rede. E a última coisa, a última face que me ajuda a entender a conduta do Bolsonaro é que ele precisa ocultar o seu desgoverno. E a maneira que ele encontrou de promover esse ocultamento é pela narrativa, é pelo discurso, é pela vitimização. Ou seja, ele se considera vítima de um sistema que o impediria de governar. O que tentaria ser, o que ele tenta fazer como uma espécie de justificativa pela baixa eficiência do governo, pelo fato dele pilotar um governo que não entrega nada na sociedade e que vai terminar com o país pior do que quando iniciou, independentemente da pandemia. Claro que a pandemia deve ser considerada como uma variável importante, mas os governos existem para responder também a tragédias como essa. E o governo dele não respondeu. A CPI está aí para demonstrar com clareza isso e tal. Tido algumas reações importantes, significativas a essa situação, né? O 7 de setembro, com toda a sua excrescência, com a excrescência daquelas manifestações, serviu como um sinal de alerta mais eloquente do que outros que já tinham soado, né? Os partidos começaram a levar mais a sério a necessidade de conversarem, eventualmente até de buscarem um pouco mais de articulação, né? Um pouco mais de ação unitária, né? O Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral reagiram muito bem, né? Através dos seus presidentes. Puseram uma espécie de... fizeram uma marca no chão, dizendo, olha, daqui não vai ser possível passar, né? Daqui nós não vamos aceitar e não vamos aceitar também muitas mudanças, muitas agressões em termos da postura do presidente com relação ao Poder Judiciário. A imprensa está reagindo muito bem, desde antes do 7 de setembro, né? E a sociedade civil está se mexendo de uma maneira interessante, seja pela movimentação dos cidadãos mais organizados, centrais sindicais, por exemplo, seja pela movimentação de uma parte importante do empresariado, né? Então, essas situações todas, essas reações todas, governadores, procuradores, né, estão também se mexendo, agravam ou acentuam o isolamento político do presidente. Agora, há dois fatos, ou três, que não estão, para mim, suficientemente esclarecidos. O primeiro é que a Câmara dos Deputados, eu deixo o Senado de lado, porque por vários motivos, mas a Câmara dos Deputados vive em estado de espera.
ela não age, né? Ou porque ela não tem articuladores suficientes lá dentro, ou porque o Centrão detém o controle da Câmara e o Centrão está, até agora, posicionado da mesma maneira de sempre, com poucas defecções ou com poucos abalos, e a Câmara vive sob pressão, sobretudo depois do 7 de setembro, e com as manifestações dos presidentes dos tribunais superiores, essa pressão aumentou. Então, é de se esperar, é de se prever que a Câmara faça algum movimento. Porque, se ela não fizer, o processo político vai ficar travado, né? Porque nós não temos muita possibilidade de agir sem que a Câmara esteja em sintonia com as aspirações democráticas, né? Isso significa que as manifestações de rua, até onde forem possíveis, elas jogam um papel decisivo no momento atual, extremamente importante, porque elas poderão funcionar como fatores de sensibilização da Câmara dos Deputados. Agora, eu termino, 5 minutos, respondendo a uma pergunta que a convocação da reunião deixou posta ali. Como sair disso? Como avançar? Como escapar dessa situação, que, para mim, é uma situação bizarra, mas não é absurda, ela é esquisita, mas ela tem explicação, tem uma lógica própria, olhando as coisas para frente. Eu não sei, mas o que eu sei é que nós estamos dramaticamente necessitados da criação de uma espécie de cordão sanitário que consolide o isolamento do presidente. Mesmo que ele não saia por meio de um impeachment, ele tem que ser cercado, eu estou chamando de cordão sanitário, para tentar fazer um pouco um paralelo com as medidas de combate à pandemia. O Bolsonaro é como um vírus que precisa ser controlado, né? É claro, o movimento democrático não tem por si só forças para fazer isso, mas existem as instituições. Ele, pressionando as instituições, ele tem condições de cercar o presidente e mantê-lo num cercadinho que é da dimensão que ele tem, de fato, na vida política nacional. Agora, a união dos democratas, e esse me parece a dificuldade maior, ela tem que trabalhar, claro, no curto prazo. Ela é, ou deve ser, a expressão de uma oposição a esse presidente, que pode derivar para uma afirmação mais categórica da bandeira do impeachment. Eu, por exemplo, acho que ela está tardando a ser desfraudada. Nós precisamos colocar isso, porque esse cara, esse presidente, é um mal total para o país. Ele não é prejudicial só à democracia, ele está prejudicando tudo e todos, né? E é uma dificuldade nós convencermos as pessoas disso. Por isso, eu penso que a união dos democratas ela deve, por um lado, estimular a mobilização dos cidadãos, porque a mobilização de massa tem um efeito de demonstração importante, né? Ajuda muito, reverbera muito na sociedade. Por outro, essa união dos democratas precisa também trabalhar no médio e longo prazo, porque ela depende da afirmação, da compreensão por parte da população de uma ideia de Brasil que foi perdida. Eu acho que hoje a população brasileira não tem uma ideia do que é o Brasil. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja sendo pessimista demais, mas uma ideia de nação, um projeto Brasil, não está posto na mesa, né? E a população, na falta disso, vai aderindo às ofertas tópicas que lhes são feitas.
o Bolsonaro deu uma ideia de país para essa sociedade, toda torta, né? Mas ele tem esse mérito, vamos dizer assim. Por sorte, essa ideia, a ideia bolsonarista de país, não se generalizou. Mas, se não houver uma contraposição de outra ideia, ela pode se generalizar. Então, me parece que isso significa que a construção de uma ideia de Brasil depende do que nós, pessoas que estamos aqui e representamos milhares de outros, fizemos em termos de construção de consensos, né, de produção de ideias. Então, atividades como essa, a revista, o Instituto, o movimento, a Roda Democrática, todas as coisas em que nós estamos envolvidos, isso para falar do pequeno círculo em que nós nos movemos, são fundamentais para isso. As universidades, por exemplo, seriam outro circuito importante, mas as universidades estão momentaneamente, vamos dizer assim, fora de combate. Elas não estão conseguindo se movimentar, não há nem alunos presentes nas universidades. Isso está começando a voltar agora, e a crise financeira das universidades é uma coisa, um fator impeditivo grave. Mas claro que as universidades são elementos ativos e importantes numa retomada dessa ideia de Brasil, uma nova ideia de Brasil, que me parece ser a tarefa de médio e longo prazo a qual nós devemos dedicar o melhor das nossas energias. Porque, se não houver isso, o novo governo que se elegerá em 2022 poderá ficar plantado no vazio, né? Ele vai precisar encarnar algum projeto. E é surpreendente para mim que, até agora, isso não tenha sido posto com clareza. O único que fala mais firmemente com isso é o Ciro Gomes, porque há anos atrás ele escreveu um livro, o Projeto para o Brasil, não lembro exatamente o nome, e ele está trabalhando com isso incansavelmente, o que é um mérito inegável. Mas os outros não falam nada, nem mesmo o Lula, que é um candidato forte, mas que não está pondo na mesa. Ou melhor, o Lula, até certo ponto, é um saudosista. Ele está querendo recuperar o que foi o seu governo lá atrás, o que é uma piração, porque isso é impossível. Eu tinha falado de coisa, eu acho que tem duas coisinhas só que eu colocaria como uma enorme interrogação, que eu não sei responder. Uma é o papel do vice-presidente Mourão. Eu li hoje no site do Estadão uma manchete que dizia: Mourão está se movimentando e conversando incansavelmente com o centro democrático, centro-esquerda, centro-direita, etc. Então, a gente vai precisar ver qual é o papel que esse personagem pretende desempenhar. E o segundo elemento são as Forças Armadas. E nós já discutimos isso na Roda Democrática, acho que aqui mesmo o movimento já se preocupou com isso, mas ainda continua a ser, para mim, uma incógnita relevante, que nós precisamos incluir nas nossas reflexões. Eu acho que está bom. Obrigado pela paciência aí de todos. Obrigado, professor Marco Aurélio Nogueira, pela palavra clara, em que fica acentuada a sua preocupação com a questão da governabilidade e, nesse contexto, com o contraste entre a falta de uma agenda dos democratas e o ativismo do presidente da República. Passo a palavra ao primeiro debatedor, professor Elimar Pinheiro do Nascimento. Por favor. E boa noite a todos e todos. Estão me escutando direito? Sim. Está bem? Está bem, está bem.
ótimo. Então, a todas e todos, boa noite. Obrigado ao Marco Aurélio pelas palavras, sempre intrigante, provocativa, que nos estimula a pensar. Eu estou plenamente de acordo com o Marco Aurélio de que existe uma base material sobre o qual esses movimentos políticos um pouco catastróficos têm nos sobressaltado, né? Que está relacionado um pouco à fragmentação da sociedade, né? Ou seja, durante um século, os países do mundo, e particularmente os países ocidentais, viveram sobre a regência, né, de um conflito, de um princípio de conflito fundamental, que era o conflito capital-trabalho. Esse se desfez após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da sociedade pós-industrial e da sociedade de consumo, né? E esse processo, que é agudizado com a questão da vitória do neoliberalismo nos anos 80, o processo de globalização e a terceira revolução científica tecnológica, cria um terreno extremamente instável do ponto de vista político, que permite surgir aquilo que o Rozan Valon, por exemplo, chama de o século do populismo, né? E aí nós temos todo um conjunto, tanto a direita quanto a esquerda, que vão teorizar sobre o populismo. E o populismo tem, entre outras características, a relação direta do líder com a massa e a divisão da sociedade em dois grupos, nós e eles, ou seja, a elite e a grande massa. Esse é um fenômeno universal, não é um fenômeno somente brasileiro, como o Marco Aurélio chamou a atenção, né? E ele tem um componente muito específico, porque ele não é explicitamente autoritário ou democrático. Ele é refundador de uma democracia que foi perdida, entendeu? Pelos desvios provocados pelo liberalismo. Por isso que ele chama a democracia deles de iliberal. Mas eles são democratas, eles lutam pela expressão e a liberdade das pessoas, veja bem. Eles têm esse discurso claro. E o inimigo é ou o imigrante, ou a globalização, ou o comunismo. Ele pode variar em cada uma das cidades, mas há um inimigo que é forjado, né, que é desenhado, sem a ele materialidade que a gente imagina ou não, e varia com cada lugar. Mas em todos eles tem esse mesmo procedimento. Então, o Brasil faz parte dessa movimentação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há um movimento articulado do ponto de vista político para alimentar os elementos do avanço do populismo de extrema-direita, né? E, com a perda de Trump, Bolsonaro ganhou uma projeção e um protagonismo muito importante para essa corrente internacional da extrema-direita, né? Por isso, eles assessoram e estão presentes o máximo possível para sustentar e tentar assegurar a vitória do Bolsonaro nesse embate. Dito isso, eu tenho umas dúvidas que eu tenho escutado muito nos jornais, meus amigos todos falam isso, e eu confesso que eu não consigo me convencer. O primeiro é a fragilidade do Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, ele disse que ele é frágil. Aliás, antes, já em 2017, 2018, quando ele começa a apontar, as pessoas não acreditavam, ele é meio ignorante, ele é não sei o que, não sei o que lá. Eu fui ler um pouco a biografia de Hitler e Mussolini. Não são personagens muito mais brilhantes do que esse que nós temos aí. Veja bem, não são muito mais brilhantes do que ele. Então, a suposta fragilidade da liderança do Bolsonaro, eu acho que ela, por vezes, é agudizada pela oposição e ajuda, inclusive, a inércia da própria oposição. Veja que agora o país conseguiu, em particular a oposição, cair a ficha de que o golpe é o objetivo central do Bolsonaro. Não são as eleições de 2022, enquanto que a oposição está discutindo as eleições de 2022, se a gente se junta, se não junta, faz uma frente ampla, etc. E tal, ele não está pensando nisso, ele está pensando no golpe, que pode ser dado antes, durante ou depois.
Veja bem, esse é o objetivo dele. E esse objetivo do golpe, que evidentemente não tem nada a ver com o golpe de 64, não se trata da repetição do passado, se trata de um golpe para refundar a democracia, veja bem. Então, esse é o segundo elemento que eu vejo que a oposição tem, é o seguinte: não tem projeto. Desde 2000, que ele foi eleito, eu escuto de todos os meus colegas dizer: Bolsonaro não tem projeto nenhum de sociedade. Ele tem um projeto, e o projeto primeiro dele é destruir uma série de questões que foram implementadas e que é possível refundá-las. Por exemplo, o objetivo dele não é fechar o STF, é simplesmente transformar o STF em 21 membros, dos quais ele vai ter 11. Veja bem. E mantém. Certo? Mas ele traz. Então, ele tem um projeto de destruição. Esse é um projeto firmado do ponto de vista internacional. E a oposição, ela é inerte, como disse o Marco Aurélio, em parte porque lê mal a realidade que está aí. Porque o problema de ler a realidade que está aí é porque ela é dupla. Veja bem, existe a realidade de onde nós navegamos, da Globo, dos jornais que nós temos lendo e etc. Esta é uma realidade. Mas existe uma outra que não se comunica com essa e que tem suas narrativas, suas verdades e suas fontes informacionais. Veja bem, tente analisar um pouco qual a interpretação que nós damos 7 de setembro e para a Carta de Pacificação e as interpretações que os bolsonaristas dão para esses mesmos movimentos. Veja, o Heleno, hoje, no Twitter, dizia assim: a esquerda se lascou. E um pouco a expressão não foi essa, mas, enfim, alguma coisa assim. Esperava um golpe que não houve. Ou seja, vocês, entendeu? Estão completamente errados, não se trata disso. Ou seja, vocês perderam, não fomos nós que perdemos. Então, eu acho que esses são dois pontos que me preocupam. Essa fragilidade, que não é tão importante. Veja, a fragilidade dele é tão falsa que não há condição de produzir um impeachment. Porque, para conduzir um impeachment, é preciso que eu tenha gente na rua. Eu preciso que ele perca a opinião pública. Observem qual é o percentual de aprovação de Collor e de Dilma quando ocorre o impeachment. De Collor era 9%, da Dilma 7%. Ele nunca teve menos que 20%. Um presidente que não tem menos que 20 não tem como sofrer um impeachment. Eu não estou dizendo que o impeachment seja impossível, e aí Marco Aurélio tem razão. O movimento das ruas pode provocar essa situação. Também não adianta dizer que ele tem fragilidade porque não tem partido, porque não tem maioria no Congresso. A Dilma tinha. E o que acontece no dia seguinte? Se desfaz. Veja bem. Terceiro, é preciso ter claro que é um esgotamento da democracia. E, por isso, o apelo da refundação bate em algumas pessoas. Por quê? Observe o ranking de Ibope das instituições democráticas. Qual é o percentual de brasileiros que confiam no STF? Qual é o percentual dos brasileiros que confiam no Congresso Nacional? O percentual de brasileiros que confiam nos partidos políticos? É pequeno, gente. É muito pequeno. Veja bem. Dois personagens que o Bolsonaro bate muito, Globo, porque ele precisa ter um sistema de informação distinto. Quem batia nele há 3 anos atrás? O PT. Segundo, qual é o grande adversário institucional do Bolsonaro? O STF. Quem é que batia no STF há 3 ou 4 anos atrás? O PT. Ou seja, esses personagens já eram personagens, entendeu? Objeto de chacota, de denúncia, etc. e tal, pelo elemento central, digamos assim, da esquerda, das forças democráticas. Já eram. E ele simplesmente deu continuidade e, de maneira inteligente, cria uma rede paralela e começa a tentar fortalecer os outros canais de televisão. Ou seja, a ideia dele é o seguinte: declínio da Globo, né, e predomínio da outra evangélica que está Record, né, que está aqui, o SBT. Veja bem, então há um jogo, entendeu? Não é uma coisa desvairada esse personagem. O personagem tem estratégia, dá errado, não consegue dobrar algumas coisas, tem encontrado resistência, não tem dúvida, infelizmente. Mas eu acho que não se deve menosprezar esse pessoal. E a esquerda menospreza, porque, por exemplo,
Agora mesmo disseram que não é hora de bater no PT, o PT diz assim. Eu recebi hoje à tarde um convite de um dos dirigentes do PT para não ir à manifestação amanhã. Eu recebi, e eu não vou dizer o nome, mas é um grande dirigente do PT. Mandou ele, mas não temos que ir amanhã. Veja bem. Isso aí significa o quê? Não estar compreendendo a situação perigosa em que nós estamos vivendo. Essa é a minha opinião. Veja bem, e todos os desastres e todos os ingressos e zonas sombrias como o nazismo e o fascismo nasceu, em parte, da divisão e do obscurantismo de parte da esquerda. Qual era a posição do Partido Comunista nos anos 20? O principal inimigo não é o fascismo, é os social-democratas. Veja bem. E aí fez o quê? O desastre que nós vivemos. A mesma coisa agora. Veja bem. Então, eu acho que nós temos uma situação que é preciso ter presente. A democracia desgastou. 2013 foi o quê? Foi a expressão absolutamente espontânea da população contra um regime político, um sistema de coisa que provoca a desigualdade e a pobreza, que não oferece os serviços que nós precisamos e um contraste extraordinário. Enquanto o hospital era uma porcaria, se erguiam estádios monumentais para nada, porque a maior parte deles não está sendo utilizado convenientemente. São elefantes brancos, veja bem. Então, isso eu acho que os democratas não se imbuíram disso, e aí eles têm uma postura, me desculpe, os democratas têm uma postura assim, nós somos certos, nós somos bons, nós somos porreta, e o restante não presta. Não é assim que se passa no interior da sociedade. Veja bem. E os democratas, nos seus governos, não fizeram as mudanças que eram necessárias fazer. E, portanto, contribuíram para o desgaste da democracia. Quais foram as reformas efetivamente estruturais que, de FHC até Dilma, se fez? Zero. Entendeu? Não tem nenhuma reforma estrutural importante. Tirou gente da fome? Tirou. Não tem dúvida. Com assistencialismo. Melhorou a qualidade da educação? Não. Aumentamos o número de consumidores na sociedade, mas não aumentamos o número de cidadãos na sociedade. Então, eu acho que é importante ter clareza da nossa fragilidade e ter clareza que o adversário não é tão frágil quanto pensa. Desculpe que eu tomei muito tempo. Obrigado, professor Elimar Pinheiro, por seu comentário, em que fica evidente, nas suas palavras, o papel que ganha relevância do presidente Bolsonaro face à derrota do ex-presidente Trump. E, ao mesmo tempo, em que acentua uma suposta fraqueza do atual presidente face à indecisão das forças democráticas. Muito obrigado. Passo a palavra ao segundo comentarista, professor Zé Arlindo Soares. Obrigado pelo convite. Boa noite aos amigos. Quando eu recebi esse convite, João Rego, para fazer esse comentário, eu disse a ele que não gostava de comentar conjuntura. Eu tenho um certo trauma, porque eu sempre errei na análise de conjuntura, na minha trajetória, e também a esquerda errou demais na sua... Eu me lembro do 15 de... Apesar de nunca ter ligações nesta área do PC, o Prestes falando de que a Souza jamais abriria um golpe no Brasil, porque a esquerda estava no governo, só faltava ir ao poder. Isso foi no dia 15 de março, 18 de março, depois daquele comício do dia 13. Um desastre. Aí eu, em 68, também, lá na DCE do Ceará, eu cometi outra gafe retumbante que eu tenho vergonha dela. Mas o que eu gosto mesmo é de história. Eu gosto mesmo de alinhar os fatos históricos, por que as coisas acontecem. Por isso, quando o Marco Aurélio começou, eu digo, opa, é um lugar que eu gosto. Minha bibliografia, meu escritório, tem 2 textos dos livros sobre gulags, sobre a diferença entre a Revolução de Fevereiro e a de Outubro,
a República de Weimar, os problemas que levaram o Chile. É isso que eu gosto. Quer dizer, à frente do Recife, a conjuntura eu tenho certa dificuldade. Mas eu vou tentar comentar e cumprir a tarefa que me foi colocada. Primeiro, eu achei interessante, quando o Marco Aurélio fala dessa ausência de um projeto das oposições, eu lembro o seguinte, que toda vez na história que há uma grande decepção, ocorre uma catástrofe. Então, a sociedade brasileira, a classe média, em especial, uma parte da classe média, ficou um pouco traumatizada com os problemas provocados pelos grupos políticos que tiveram hegemonia durante quase 40 anos na democratização. Os problemas ocorridos tanto com o PSDB como com o PT. Houve um trauma naquilo ali. Não concordo com o Elimar, que eles até entregaram coisas importantes, mas chegou um momento que eles começaram a degringolar os princípios. E quando você degringola os princípios, você leva a sociedade a ter decepções. Aí, não é por acaso que um Alckmin com 12 partidos teve menos de 9% dos votos, se eu não me engano, ou 5% no Brasil. O PSDB passa para ter 30 deputados, ser um partido médio intermediário. O PT manteve, aí porque tem uma força de militância maior, manteve, mas caiu de 70 para 52 deputados. Então, esse trauma foi muito forte na sociedade, o que levou uma migração de pessoas da classe média, que era um certo de balizador, de termômetro das mobilizações e do voto, que fazia uma verticalização para baixo do voto democrata, levou a uma migração de parte significativa dela para a extrema-direita. Isso é apenas uma constatação. Dito isso, eu vou já entrar nas questões e perguntar. Eu peguei esse livro aqui do Yasha Mounk, não sei se a pronúncia é essa mesmo, porque ele é alemão, mas mora e trabalha nos Estados Unidos. Autor do livro O Povo contra a Democracia, que foi mais ou menos simultâneo ao Como Morrem as Democracias. Ele é um livro, inclusive, mais denso, porque ele teve de página maior, não teve a repercussão que teve o outro. Não sei nem por causa do título. O título do outro é muito chamativo. Como Morrem as Democracias. Esse é O Povo contra a Democracia. E aí, eu peguei 3 questões que o nosso amigo Marco Aurélio tocou de forma magistral. Ele diz o seguinte: a situação é grave, mas não é um desastre irreversível. Atualmente, ainda é possível corrigir e obter alguns resultados pelas forças democráticas. Aí ele diz quais são os problemas, as 3 principais lições que se deve aprender. Primeiro, a oposição sempre subestima o populista. Elimar falou disso, o Marco Aurélio também. Isso é o primeiro problema que ele coloca. O segundo problema muitas vezes, ele não fala do Brasil, embora que ele, no prefácio ele se refira já ao Bolsonaro, mas ele fala das tendências mundiais. Muitas vezes, os opositores dos populistas deixam de trabalhar unidos até se verem juntos na impotência. A falta de uma frente democrática para combater a extrema-direita. Ele diz que é recorrente isso, aonde ocorreu nos Estados Unidos. Finalmente, o Partido Democrata conseguiu unir as tendências em torno de um centrista, que é o Biden, até a esquerda, que era muito identitária,
que era acusada de deixar os interesses gerais da população para as questões específicas do identitarismo, ela conseguiu se unir. Foi um exemplo aí nos Estados Unidos. Mas, em geral, elas deixam de trabalhar unidas para se verem juntos na impotência. Eu gostei disso, juntos na impotência. Depois que aquele negócio que se une na prisão. Né? Na maioria dos países, os populistas só alcançam o cargo máximo porque seus adversários fracassaram em concluir um pacto eleitoral. Na maioria dos países, os populistas só adquiriram o cargo máximo porque os seus adversários fracassaram em concluir um pacto eleitoral. E, em terceiro lugar, muitas vezes, Marco Aurélio também falou nisso, deixam de visualizar uma perspectiva positiva para o país, em vez de tentar convencer os seus cidadãos que podem oferecer benefícios tangíveis, ter um projeto de governo, eles se concentram em apenas nas falhas gritantes do seu inimigo. A nossa, aqui no Brasil, nós somos reativos. O Bolsonaro dá pauta, o Bolsonaro não, dá pauta e a gente reage no outro dia. A gente, que eu digo, os setores democráticos. Essas três condições que ele coloca para o mundo estão, no meu entender, todas presentes fortemente no Brasil. E aí eu volto, como eu não quero, eu sou muito discursivo, eu tenho um defeito, eu escrevo pouco e falo muito. Isso é uma herança que eu tive do movimento estudantil. Então, discursivo demais. Aí eu vou logo para uma pergunta ao nosso Marco Aurélio. Ultimamente, eu comecei a juntar coisas, principalmente sobre a reação a Bolsonaro. E eu encontrei um condutor que eu acho que foi muito importante, continua sendo, e que se preocupou em apresentar alternativas e foi um pouco um crivo que chamou a atenção do governo e seguramente das Forças Armadas. Quem são eles? São a elite financeira, a elite globalizada do país. Eu acho que essa elite globalizada, que é constituída pela elite da elite, que tem interesses dos investidores estrangeiros, do mercado estrangeiro, das bolsas estrangeiras, essa elite é que percebeu que o Brasil é um país de uma economia complexa que não pode se submeter a um regime obscurantista. Aí você pega eu peguei 3 manifestos, por exemplo, o caso de Minas Gerais, a Federação Burocrática, tipo a daqui, a FIEP daqui, que fez um documento horrível para entregar ao presidente da República, eu nunca vi um negócio tão atrasado, a Federação Mineira fez um manifesto e, logo depois, os empresários mineiros, sem associações, lançaram um novo manifesto que eles consideraram um pouco como o Manifesto de 43, que foi o famoso manifesto em defesa da democracia, que foi feito em 43, que acabou com o Estado Novo. Então, aí você tem aí o manifesto. E agora, esse manifesto foi surpreendente, porque se achava que o agronegócio era uma coisa só. Na verdade, você tem o agronegócio do mercado interno, que continua sendo atrasado e bolsonarista, e o agronegócio que depende das exportações, depende da Bolsa, depende de investidores. Esse agronegócio fez um manifesto muito mais contundente do que o manifesto da FIEP e o manifesto dos próprios banqueiros, que foi... bom, a FIEP foi um fracasso, porque ela é da estrutura burocrática que depende umbilicalmente do Estado. Então, eu queria saber de Marco Aurélio se ele acha que, se esta elite mais globalizada, ela é um contrapeso importante para impedir ou somar no esforço anti-autoritário. Inclusive, eu acho que a imprensa brasileira, em geral, a grande imprensa, que é muito boa, no meu entender, ela, de forma, se não tiver uma ligação orgânica, ela é ligada não digo politicamente, mas ela é ligada do ponto de vista
conceitual a esse agrupamento avançado do capitalismo internacional, que, como se a imprensa brasileira tivesse globalizado também. Quer dizer, não é por acaso que a Globo tem uma posição parecidíssima com o New York Times, parecidíssima com o Financial Times, parecidíssima com o The Guardian. Então, aí no entender, são os pontos avançados da resistência, são os pontos avançados da resistência e tem peso. Tem peso. Aliás, ontem eu vi, não sei se Marco Aurélio viu, ontem, no Valor, o Bolsonaro, pela primeira vez, falou no mercado. O pessoal do Cercadinho fez uma incursão a ele, perguntou, ele disse assim, vocês têm que entender o mercado. Aí, o mercado, o Valor colocou quase manchete, não, mas uma matéria grande. O mercado, aí perguntaram, que mercado? Ele disse, a bolsa que despencou, o dólar subiu. A primeira vez que eu vi ele falando fora de coisas que tinha cabeça, começo, meio e fim, está entendendo? Isso lá no Cercadinho, e o Valor colocou isso. Quer dizer, olha a importância desse setor. Quer dizer, alguém chamou a atenção a ele sobre isso, E, finalmente, eu quero terminar colocando aqui o que Lavareda... Cadê meu celular? Que Lavareda, numa entrevista de ontem, para um sociólogo chamado Túlio Krause, é primo do Krause? Não sei. O Lavareda diz o seguinte, a pergunta é se o Lavareda exagerou, se ele está na linha correta, é que ele diz que os acontecimentos de 7 de setembro produziram um efeito imediato que, segundo o sociólogo e cientista Antônio Lavareda, pode levar à unidade de seus adversários contra o governo. Segundo ele, os pré-candidatos e partidos de esquerda e centro-direita, ele fala de esquerda, já foi, não só os candidatos de centro, de esquerda e centro-direita, tendem a suspender rivalidades entre eles para se concentrar na discussão do impeachment e num projeto mais amplo. A minha pergunta, Lavareda exagerou? Aí eu perguntei, tu tem alguma indicação de pesquisa já nesse sentido? Ele disse, tu está querendo muito, está entendendo? Porque, na verdade, ele não ia... Amigos, negócios à parte. A pesquisa não saiu, não sei se ele tem alguma coisa que indica que o eleitorado está tentando forçar majoritariamente a uma saída de uma unidade ampla contra Bolsonaro. Era isso que eu queria colocar. Eu não sei se eu falo muito, mas eu me controlei. Hein? Foi na medida, Zé Arlindo. Muito obrigado por sua colaboração, como sempre. Há controvérsia se você se controlou, viu? Mas, de qualquer modo, como sempre, de qualidade, você começou acentuando a questão dos princípios, que quando a gente quebra os princípios, as coisas ficam mais difíceis de exercê-las, e você depois acentuou um aspecto muito importante do ponto de vista de uma frente democrática, que é a necessidade de se criar uma unidade e de se apresentar um projeto. Muito obrigado. A palavra está franqueada. O que você achou? Já tem 5 minutos. Gustavo Krause, quer dizer alguma coisa, Gustavo? O que é que você tem contra mim? Depois de... Eu vou dizer uma coisa muito dentro de mim. Eu, como vocês todos, muito angustiado, muito preocupado. E eu saio daqui, depois de ouvir vocês três falarem, eu sinto uma certa sensação de conforto, né? Uma certa sensação de amparo, porque eu vejo que no Brasil essas ideias, essas reações estão passando
e motivando pessoas com uma enorme lucidez. Então, eu me sinto na obrigação de manifestar esse sentimento. As coisas que eu ouvi, não é? da maneira como foram colocadas, não é? Me estimulam até a fazer uma ou duas ou três provocações que não estavam na programação. Em primeiro lugar, eu vou fazer um agrado ao João. Eu vou usar um jargão psicanalítico para dar uma certa objetividade, ou eu diria, para uma definição bem singela do governo Bolsonaro e do cidadão, o presidente da República Bolsonaro. Ele funciona pela pulsão de morte. Ele a componente destrutiva nele se reverbera, né, naquilo que se chama pulsão da morte, e com uma visão meio escatológica de fim de mundo. E por que isso? E aí eu fiquei muito impressionado com algumas colocações que você fez, não é? Onde coloca a questão, e depois reforçado por Zé Arlindo, da maneira como nós subestimamos ele. Subestimamos de tal maneira que nós não estamos atentos à ideologia de extrema-direita que conecta o mundo hoje. É uma cartilha trágica, absolutamente trágica. E ele lê por esta cartilha. Ele não, os filhos. É uma cartilha trumpista, é uma cartilha que o senhor Steve Bannon, o cidadão que veio aqui essa semana, um cidadão que de lá... Então, sempre houve método na loucura, ou loucura no método. Ele comete, mas há um método, há uma construção, há um construto ideológico de extrema-direita que é também profundamente destrutivo. Isso foi, no meu entender, muito expresso assim, o que dá um certo conforto, porque eu estava pensando que estava enlouquecendo, mas eu não estou enlouquecendo. Bom, a segunda, nessa pulsão de morte, o que caracteriza essa atitude, esse comportamento dele, e que diz respeito a todos nós. A outra coisa que eu queria também deixar aí para alguma, e perguntar também ao nosso querido amigo palestrante, é que eu procuro ver o que está acontecendo no Brasil de trás para frente, ou da frente para trás. Quem delimitou o governo de Bolsonaro, quem delimitou, ou quem confessou o crime político do golpismo, foi quando ele disse que só sai morto, preso ou com uma vitória. Quer dizer, ele não admite a essência da democracia, que é a transição pacífica do poder. Então, preso ou morto, preso ou com uma vitória. Ele admite isso aí. Então, nós temos um cidadão que tem tinta na caneta, tem a fala divulgada por uma coisa terrível, um mecanismo feito para viabilizar os populistas, o extremismo de direita, não é? O que é chamado na literatura política de tradicionalismo com T maiúsculo. Então, ele utiliza esse instrumental que está à disposição dele, a caneta, a fala, não é? De modo a ir jogando no que ele chama no quadrado. E esse quadrado tem essas três saídas. Se ele delimita essas saídas, eu acho, e aí chegou, é o que eu vou colocar com uma certa praticidade, né? Porque nós queremos ver esse cidadão pelas costas, se possível longe da gente, só
a bandeira do impeachment, no meu entender, tem que ser hasteada e protagonizada pelos partidos políticos. Os partidos precisam, essa coisa de dizer, não, deixa sangrar, bate, não. É importante que essa bandeira comece a ser hasteada e defendida. O mal que esse pessoal, que esse cidadão está fazendo ao país é um mal brutal. Agora mesmo, a Câmara aprovou um Código Eleitoral com 900 artigos. Nada com 900 artigos pode prestar. Não é possível. É impossível. Então, a lei de ficha limpa, que é um produto da democracia direta ou híbrida, acaba ali, e muitas outras tragédias. Então, ele não só faz o mal no varejo, como faz o mal por atacado, não é? E nós continuamos, lamentavelmente, subestimando o cidadão, o presidente da República, que tem tinta na caneta, que tem a fala, que tem todos os instrumentos de poder e pauta diariamente, como diz a Aline, todo dia ele pauta a imprensa. Razão jurídica e razão política não faltarão. A razão jurídica tem que ser dada pela CPI. Ele cometeu o crime de responsabilidade quando falou. Então, é preciso que se dê forma prática, não é, a essa coisa tão importante que está acontecendo, que é a união de um pensamento com centralidade democrática em todos os sentidos. Eu acho que é fundamental se pressionar os partidos políticos, os partidos que são realmente os caminhos que nós temos, bons ou ruins, bem ou mal, os caminhos institucionais que nós temos para realizar o grande sonho dele, que é sair morto ou preso, porque a vitória ele não pode ter. Não pode ter. O projeto, como disse você, é golpista ab início. E ele e a entourage dele, que pensava um pouco, era uma representação da ideologia de extrema-direita, do Tea Party, do que há de pior no mundo, de Steve Bannon, esse povo todo que pensa numa visão absolutamente destrutiva e apocalíptica da institucionalidade democrática. Já que o doutor Luiz Otávio fez essa provocação, eu aproveitei para dizer essas bobagens. Eu agradeço muito a chance que me foi dada. Obrigado, Krause. Você veja que eu não errei quando passei a palavra para você. Agora, pela ordem de solicitações, eu passo a palavra para Luiz Sérgio e, em seguida, para Tibério. Por gentileza. Muito bem. Eu estou sendo ouvido? Sim. Muito bem. Ok. Olha, eu gostei muito da apresentação do Marco, gostei dos dois comentaristas, vários pontos aí fundamentais foram tocados. Eu discordo pontualmente. Um aspecto do qual realmente eu discordo é naquele que fala da fragilidade do Bolsonaro, na fraqueza do Bolsonaro. Pode ser pessimismo da minha parte, mas eu acho que é um sujeito que preside uma calamidade do tamanho daquela que nós estamos assistindo e sofrendo e temendo, né, que é uma calamidade da pandemia, a má gestão da pandemia, a má gestão da economia, a má gestão da sociedade, amigos nossos morrendo, conhecidos, amigos de amigos, etc, etc, etc. O sujeito ainda tem, no mínimo, 20% da população brasileira de apoio e, às vezes, chega a 30%. De vez em quando eu vejo medidas aí de governo bom, ótimo, na ordem de 27%, 28%. Isso, para mim, é um escândalo e devia nos deixar muito preocupados. Por quê? Ele ele é um ser bifronte. Se ele mantém 27%, 28%, 25%, ele está no segundo turno. E no segundo turno, como todos dizem, é uma outra eleição, é uma nova eleição.
eu imagino um segundo turno, Bolsonaro e Lula. Que jogo pesado e sangrento vai ser esse, que viabilizaria qualquer solução, não é? Porque ele pode tentar uma vitória eleitoral na base de mamadeira de piroca, de terrorismo, etc., ou então ser um pretexto para um golpe de Estado, não é? Numa conjuntura de extrema radicalização de um segundo turno sangrento como é esse. Então, eu não vejo fraqueza do Bolsonaro, eu vejo a fraqueza da democracia brasileira, a fragilidade das defesas da democracia. E para pensar sobre isso, né, para falar sobre isso, para explicar o meu raciocínio, eu vou pegar o Temer, Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, em 3 momentos: de trás para frente, de agora para antes. Nessa semana, ele apareceu como um bombeiro. Foi uma visita do Temer à conjuntura, a meu ver, muito bem-vinda. Ele ajudou a desarmar uma bomba. Ele fez com que se assinasse um documento, pelo menos razoável, embora o documento termine com o lema integralista em caixa alta, em letras maiúsculas, que não deixa de ser uma enorme provocação à democracia brasileira. Muito bem, apareceu o Temer muito bem, do papel de bombeiro, e o segundo momento do Temer que eu gostaria de lembrar, e que até o engrandece, de certa forma, é que no ano de 2018, o então presidente Temer foi vítima de uma greve de caminhoneiros, né, capitaneada pelo capitão Bolsonaro e seus adeptos, e seus auxiliares mais próximos. Eu me lembro aqui do Bebiano, do falecido Gustavo Bebiano, que sobe num caminhão e discursa para os caminhoneiros. Então, isso aí engrandece o Temer, que soube esquecer esse papel de vítima, né, de alvo de uma manifestação selvagem, e aparecer como bombeiro agora. Mas, indo mais para trás, eu vejo Temer e Bolsonaro se cruzando num outro momento. Foi quando o Bolsonaro, há cerca de 20 anos, 21 anos, 22 anos, fala que o Brasil, para tomar jeito, teria que fuzilar 30 mil pessoas. Esses 30 mil conotam a situação da ditadura argentina, né, que é uma população muito menor, mas os militares argentinos teriam dado um jeito na situação argentina, matando 30 mil pessoas, é o que se diz. Então, para Bolsonaro, deveria-se fuzilar 30 mil pessoas e deveria-se fuzilar Fernando Henrique Cardoso também. E o Temer, na época, então presidente da Câmara, tem o seu pior desempenho, o seu pior papel. Corporativamente, ele ajuda o Bolsonaro a se safar de uma enrascada como essa. Um deputado que, na verdade, prega o fuzilamento de 30 mil pessoas e do então presidente da República. Isso, a meu ver, mostra que não é Bolsonaro que é fraco. As defesas da democracia é que têm se mostrado fracas, é que são fracas, elas é que são fracas e podem se enfraquecer ainda mais. A minha pergunta é exatamente como é que a gente pode pensar para o futuro novos mecanismos de defesa do regime democrático que não sejam antidemocráticos, né, que excluam os extremos sem excluir direita e esquerda. Que mecanismos seriam esses? E que cuidados a gente teria que, ao tentar pensar neles e estabelecê-los, que cuidados a gente teria que tomar para não lesar o próprio princípio democrático? Era essa a minha questão. Muito obrigado, Luiz Sérgio. Tibério, com a palavra, por favor. Beber na fonte do Marco e do Elimar é um privilégio, né? Um privilégio muito grande. Eu, como secundarista que me escondia na casa do Elimar, lá nos idos 67, né? Estou aprendendo aqui. Eu vou apenas pontualizar algumas questões no sentido de
de problematizar. Eu concordo com vocês dois quando mostram que a base, houve uma mudança na base da sociedade em escala planetária, que levou à fragmentação da sociedade, que isso abriu espaço aí para a onda nacional populista que nós vivemos. A questão primeira que eu levanto é até que ponto essa onda ela continua com a mesma intensidade ou se a pandemia levou essa onda, está levando essa onda ao seu esgotamento. Levanto aqui um dado seguinte, o favorito para ganhar a eleição na Alemanha é a social-democracia. Está liderando as pesquisas. Esse quadro era impensável. Se pegarmos há 4, 5 anos, o desempenho dela foi desastroso. Social-democracia com o verde junto. Provavelmente os dois se alinham. A alternativa da Alemanha, que é a extrema-direita lá, que há 4 anos aparecia com força, está extremamente debilitada. Talvez por detrás disso daí, a pandemia botou uma outra necessidade, que o liberalismo, inclusive esse ultraliberalismo, que é paradoxalmente esse nacional-populismo, pelo menos no caso dos Estados Unidos, no caso brasileiro, assume um conteúdo ultraliberal, né? Ultraliberal, talvez até uma nova etapa do neoliberalismo, que seria mais exacerbado que o que nós conhecemos ali nos anos 90, da Thatcher e do Reagan. Quer dizer, a pandemia ela coloca o papel do Estado e de investimento de maneira crucial, se não no sentido da estatização, como a gente conheceu dado nos anos 50, mas no sentido de que determinadas áreas ela passa a ter esse papel. Aliás, o Biden está fazendo isso nos Estados Unidos, né? Então, a primeira questão é isso, acho que tem que ser relativizado para saber se essa onda nacional populista não bateu no seu teto e não está entrando no seu fluxo. Eu digo isso mundialmente, depois vou pegar no Brasil. O outro ponto que eu gostaria de pegar, quer dizer, é o Brasil. Vou problematizar um pouco, porque talvez acho que alguém tem que fazer o papel de Poliana, para dar um certo equilíbrio aqui na discussão, né? O outro fato é a complexidade da sociedade brasileira. Quer dizer, eu não sei desde quando o Brasil começou a ser uma sociedade complexa. Provavelmente há mais tempo do que a gente imagina. Se a gente for pegar um caso muito concreto, que é o seguinte: as ditaduras no Brasil, né, os projetos ditatoriais, o proletariado foi completamente diferente do que foi a ditadura nos outros países, né? Ela foi rotativa, ela manteve uma certa institucionalidade, completamente diferente do que nós vimos na Argentina, no Chile, Peru, Paraguai, etc. Por outro lado, os movimentos golpistas ou tiveram sucesso ou fracasso, a depender de quem estivesse na mão a bandeira da legalidade, né? O lote 55 dá o contragolpe para preservar a Constituição. O movimento 61 é vitorioso porque a bandeira da legalidade está com ele na mão. O 64 ele ocorre muito com a bandeira da legalidade. Quer dizer, espertamente a direita conseguiu colocar um quadro em que parecia que era o Jango, e de fato tinha havido a tentativa do Estado de sítio, né? As rupturas lá nos impasses dos militares, dos sargentos, os marinheiros, etc., e que eles tivessem um projeto continuista. Então, essa questão da legalidade ela tem um peso muito grande. Eu acho que Bolsonaro não se alertou para isso, né? Quer dizer, ele faz um movimento que é um movimento contra a legalidade. E aí ele se depara com uma sociedade complexa. Eu acho que no dia 8 de setembro, ele acorda e fala: pô, esse Brasil é mais complicado do que eu estou. Aí ele descobre o mercado. Aí ele descobre que não é o tudo ou nada. Ele mesmo diz, né? Agora, não é o tudo ou nada, Paulo. Então, essa complexidade que mostra uma reação muito forte, que fez ele recuar, né? Ele esteve nesse diapasão, ele iria conseguir aquilo que era praticamente para nós o possível inviável, a possibilidade de se ver diante da espada de Damocles do impeachment,
né? Esse recuo dele se dá por essa. A sociedade teve uma certa pujança, né? E as nossas instituições, apesar dos pesares, sobretudo a partir do poder judiciário, mas não apenas dele, né? Para ele, por exemplo, o Bolsonaro, ele toma um choque com o próprio discurso do Arthur Lira, que ele acha que foi duro. Nós achamos que foi uma flor de laranjeira, nós queríamos muito mais. Mas há uma certa resistência em torno que essa institucionalidade oferece, né? Eu acho que o 17 de setembro teve um outro subproduto. Ele provocou mudança, uma inflexão, no campo das forças democráticas. A intolerância exacerbada que estava existindo entre o centro-direita e a esquerda, ele começa, é um processo inicial, mas não deixa de ser positivo, começa a sofrer inflexão e se estabelecer pontos, o que aponta para a possibilidade real de uma frente ou de um modo de convivência na disputa presidencial diferente do que a gente enfrentou em 2010, 2014, sobretudo 2014 e 2018. Né? Ou seja, em que um esgarçamento das forças democráticas brigando entre si, autofágico. Não que vai existir uma candidatura única, nada disso, não acho, viu, Sérgio? A possibilidade que o Cristóvão aponta hoje no Noblar é um sonho de verão, achar que todo mundo vai renunciar para um candidato só, e ali ele está dando o recado que é Lula, isso não vai acontecer, mas é possível, primeiro, agora até no sentido da contenção, todo mundo junto. Acho que isso vai acontecer, acho que nós vamos ter no dia 15 de novembro um ato, aí sim, com todo mundo, as articulações estão indo nesse sentido, o PT estará nisso, é bem possível, né? E um modo de comportamento na disputa de 2022 que possibilite uma situação diferente no segundo turno. Ou seja, que não se impluda as pontes para o segundo turno. Então, desse ponto de vista, eu não compartilho muito com esse pessimismo que vocês estão praticando. Acho que temos problemas, vocês estão fazendo muita coisa, mas abre essa possibilidade que a gente tem que ficar um pouco alerta. É isso daí. Obrigado, Tibério. Eu volto a palavra agora ao professor Marco Aurélio Nogueira para ele fazer a réplica aos comentários à sua palestra. Dá para falar antes, Luiz Otávio? Pois não, com a palavra Sérgio Buarque. Veja, eu queria exatamente antes de Marco Aurélio falar, por isso que eu me meti, porque eu queria ver se ele me ajudava, e os outros também, a entender esta semana. Essa semana, para mim, é uma coisa muito, muito misteriosa. Nós tivemos, do meu ponto de vista, um primeiro ensaio ao golpe. Eu acho que Bolsonaro fez uma aposta que, com aqueles caminhoneiros na esplanada dos ministérios, ia gerar um caos, uma violência, e que poderia, a partir disso, invadir o Congresso, invadir o STF, na verdade, é uma coisa que ele só consegue atrair os militares se fizer uma comoção social. Eu acho que essa era a aposta dele. É um primeiro ensaio de golpe. Agora, no dia 9, de repente, ele dá uma virada espetacular e, sinceramente, as razões expostas não são suficientes para me convencer. Não é que eu confie na palavra dele, a palavra dele não vale nada, mas o fato dele chamar o Temer e pedir para ele escrever um texto que, de qualquer forma, diz tudo o que ele tinha falado 2 dias antes, arriscando se desmoralizar diante de parte do núcleo duro bolsonarista, é surpreendente. Eu acho que não é suficiente o que está se dizendo, que foi o Alexandre de Moraes que procurou o Exército, o Alexandre de Moraes que mobilizou. Quer dizer, eu acho que houve alguma coisa mais do que isso para ele dar uma
recuada, que não foi só uma recuada, foi uma virada de 360 graus. Claro que 180. Daí para frente, quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte: foi um primeiro ensaio e ele vai fazer outros. Aí eu tenho uma pequena variante em relação a ele, mas eu não acho que tem estratégia. Esse cara é impulso, é puro impulso. Talvez, eu estava escrevendo uma jornal de conversa com artista, se a teoria de que o cérebro tem o lado direito é emoção e o lado esquerdo é razão, o lado esquerdo dele teve uma isquemia desde que ele nasceu. Só tem o lado direito. Agora, aí, o que é que a gente tem, na verdade? E aí eu concordo com a sua análise, Elimar, dos outros, de que nós, e aliás do Luiz Sérgio Henriques, é que, na verdade, ele está forte. Fez esse recuo, mas ele, apesar disso, ele continua um cara que, quer dizer, ele mobilizou, sei lá, 800 mil pessoas, 200, 300 mil pessoas. Um cara desse, com essa situação, conseguir isso, é muita força. Agora, é um primeiro ensaio. Aí eu quero me recordar uma passagem. Eu me lembro que, em 1973, no Chile, julho de 73, teve uma primeira tentativa de golpe, o chamado Tancaço, que foi contido, e a Unidade Popular disse: agora ninguém derruba mais a gente. Ninguém derruba mais a gente, porque ele sufocou uma tentativa. 3 ou 4 meses depois veio o golpe com aquela violência toda. No meio do caminho, curiosamente, teve os caminhoneiros. É verdade que era para derrubar um governo que era culpado de tudo de ruim. Nesse caso, é o alto golpe. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: me dá a impressão que houve alguma coisa entre 7 e 9 para além do posicionamento do STF e até mesmo de Lira, não sei o que conseguiu fazer uma mudança tão grande na posição de Bolsonaro. Eu queria que vocês pudessem me ajudar. Eu estou exagerando ou teve mesmo alguma coisa aí que eu não sei o que é? Eu quero dizer que eu consultei o nosso amigo Raul Jungmann e ele não me disse que tinha havido nada. Eu achei que teria havido talvez alguma coisa entre os militares, ele não sinalizou. E eu continuo achando que tem um mistério não explicado nesta semana de alta tensão na história política do Brasil. Obrigado, Sérgio Buarque. Volta. Luiz Otávio, você podia me dar um minutinho assim, porque eu esqueci de um ponto que eu gostaria de ouvir o comentário, tanto do Marco como do Alimar. Com todo o gosto, Tibério. Com todo o gosto, que eu acho o seguinte: os episódios demonstraram o seguinte, que a política de apaziguamento não freia Bolsonaro. O que freia Bolsonaro é a resposta concreta das instituições, né? Isso é muito importante, porque para ele não cair na ilusão, acho isso, aliás, o Celso de Mello pega isso muito bem, de não cair na ilusão, caiu o Chamberlain, né? Achar que essa carta assinada é o papel que garante a paz de nossos tempos, né? Eu acho que a continuidade, né? Aliás, o Xuxa foi brilhante nisso. Diz que entre a desonra e a guerra, ele escolheu a desonra e teve a guerra, né? Então, isso é importante para estabelecer qual é a política que as oposições devem ter, ou seja, é manter as ruas, é a oposição, é a bandeira do impeachment. Eu acho isso, pelo menos. E gosto de saber o que vocês acham. Muito bem, Tibério, muito obrigado. Volta, portanto, se não houver mais ninguém que queira aduzir mais algum comentário, volta a palavra ao professor Marco Aurélio Nogueira para fazer a réplica. Bom, olha, eu não vou propriamente fazer uma réplica, mas talvez fazer uma consideração de caráter mais de encerramento, né? Porque eu só pude aprender
aqui com esse debate, né? Eu queria agradecer particularmente ao João Rego por me ter propiciado isso, porque nada como a gente ouvir pessoas com quem a gente tem afinidade e que podem acrescentar coisas. Eu gostaria de me deter somente num ponto que me parece o que me chamou mais atenção, que é em relação à eventual força ou fraqueza do Bolsonaro. Eu acho que nós temos um consenso aqui, entre nós, de que o elemento fraqueza se aplica de forma muito particular às respostas dadas pelo movimento democrático de 2018 até agora. Até agora, vamos pontuar melhor, até o 7 de setembro. De lá para cá, nós ainda estamos em pleno processo. Não dá para saber o que o movimento democrático vai fazer. Eu respeito e concordo com as observações do Tibério, de que parece, e do Lavareda, que foi aqui mencionado, se não me engano, pelo Zé Arlindo, não lembro por quem, de que o 7 de setembro fez com que disparasse uma mola que está promovendo uma nova rodada, uma nova forma de entendimento entre os democratas. Isso poderá mudar qualitativamente o jogo. E essa mudança na qualidade do entendimento, se ela for complementada por uma ativação mais expressiva das ruas, dos movimentos cívicos, dos movimentos sociais, nós teremos um cenário completamente diferente daqui a um mês ou algo assim. Mas isso é uma coisa que está em curso. Vamos ver o que vai sair dessa caixa, porque pode sair um rato. Eu não estou dizendo que sairá um rato, mas nós temos que estar abertos à possibilidade de que essa oportunidade não seja plenamente aproveitada. E, com isso, eu passo para a questão da força e fraqueza do Bolsonaro. Eu fiquei ouvindo aqui as várias intervenções e acho que eu preciso corrigir um pouco o que eu falei e acabou por dar margem a que eu fosse interpretado como alguém que entende o Bolsonaro como uma fraqueza personificada. Não é essa a minha ideia. Se eu falei ou deixei essa impressão, eu preciso me corrigir, e foi ótimo que eu tenha essa palavra agora para poder esclarecer melhor. Eu acho que o Bolsonaro é um líder fraco que tem sabido se mexer num processo extremamente complexo, que é o brasileiro, e que conta com apoios que compensam a sua fraqueza. São apoios das redes e os apoios da própria narrativa que ele conseguiu colocar de pé, a ideia bolsonarista de Brasil, que acaba por dar a ele um oxigênio que, alguns anos atrás, não seria perceptível. Ele tem, portanto, uma resiliência muito grande. Eu não sou bom com os números. Não sei se ele tem 20%, 25%, 27%. O que eu sei, e sei porque as pesquisas indicam, é que ele está perdendo prestígio. Então, se isso vai mantê-lo na casa dos 20% numa eventual disputa eleitoral, nós só vamos saber quando essa disputa eleitoral acontecer. Agora, nós estamos percebendo que a população está pondo em xeque a sua capacidade de Jair Bolsonaro governar o país. Isso é que importa. Agora, ele continua com um discurso que sensibiliza pessoas. Agora, dizer que ele tem um apoio confiável no Centrão, eu acho que é um exagero, porque o Centrão não é um segmento da política brasileira que tenha afinidade com lealdades. O Centrão
é um segmento oportunista e que irá com o Bolsonaro até o momento que perceber que a canoa começou a fazer água. Né? Agora, tem força nesse movimento, mas nós temos que enxergar a situação em processo. De alguns meses para cá, ele tem perdido apoio, mas não o suficiente para que ele deixe de ser um ator importante no jogo político. Agora, como tudo é muito relativo, no sentido de que uma coisa está relacionada à outra, a fraqueza do Bolsonaro tem que ser expressada pela força dos seus adversários, coisa que, por enquanto, ainda não se manifestou de modo pleno. Né? Então, eu acho que o Sérgio Buarque ele colocou uma questão que eu não sei responder. Acredito que, como ele, que é muito mais competente do que eu, também não sabe responder, eu acho que é uma questão que não tem resposta. Ou seja, o que aconteceu entre o 7 e o 9 de setembro? Né? Quer dizer, nós vamos ter que prestar atenção nisso. Pode ter acontecido coisas misteriosas, como falou o Sérgio. Né? Agora, pode ter acontecido também, eu digo isso como hipótese de análise, o fato assim, ele fez uma aposta na eventualidade de um golpe e perdeu essa aposta porque ele não conseguiu agregar forças suficientes para isso. Tanto forças de rua, pode ter sido 800 mil pessoas nas ruas, tanto faz o número, foi um número expressivo, mas era um número expressivo de gente disforme, né? Gente que não tinha uma cara coesa, a não ser o núcleo duro que estava ali na frente do palanque, agitando as bandeirinhas. O resto da multidão era composta por uma pluralidade de pessoas que, claro, estavam atraídas pelo presidente. O presidencialismo brasileiro tem isso, onde o presidente vai, a vaca vai atrás, o povo vai atrás. Então, tinha muita gente que estava ali para ouvir o presidente, muitos curiosos, muitos evangélicos, muitos fundamentalistas, tradicionalistas e muitos curiosos, né? Gente que estava ali assim. Então, não estou menosprezando a força das ruas no caso do Bolsonaro. Eu estou simplesmente tentando dizer ao Sérgio que, de repente, a aposta do golpe foi perdida por uma percepção da fraqueza do movimento e pelo fato de não ter havido uma adesão das armas, vamos dizer assim, policiais e militares de uma forma expressiva. Então, diante da perda da aposta, do fracasso do golpe, ele não poderia dar um golpe só com os caminhoneiros, não seria suficiente. Os caminhoneiros não iriam invadir o Supremo Tribunal. Isso era blefe, no meu modo de entender. Era uma ameaça, mas eles não fariam isso. Não tem. Os caminhoneiros não são suficientemente politizados para isso. Eles são quase que uma massa de manobra de alguém que mexe os cordões fora do movimento deles. Né? Então, pode ter acontecido isso, uma percepção da fraqueza dos que iriam aderir ao golpe. Quer dizer, como é que vai dar golpe no Brasil com a imprensa contra, com o capital globalizado contra, com a sociedade civil, em boa parte, contra, e com a política, os setores políticos, em boa medida, contra, com o Supremo Tribunal, com toda essa oposição? É muito pouco provável que uma pessoa, num determinado momento, não perceba a fragilidade dessa ideia. Então, eu acho que o mistério, para mim, está na descoberta, a resolução do mistério, de quem é que foi o passarinho, de qual foi o passarinho que assobiou isso que nós estamos falando aqui para o Bolsonaro. Falando assim, escuta, Jair, você está maluco, cara, vamos recuar para nos preparar para uma segunda tentativa, porque desse jeito que você fez lá em São Paulo, não vai ser possível fazer um golpe. Né? E aí o jeito que eles encontraram, na falta de articuladores próprios, foi chamar o Temer. Por sorte, chamaram o Temer,
porque podiam ter delegado essa tarefa para o Onyx Lorenzoni, por exemplo, né? Ou para o general Heleno. Vocês imaginam o que teria acontecido se o general Heleno fosse, ou o mesmo Ramos, ou eles dois juntos, mais o Braga Neto, se essa gente se dispusesse a buscar alguma forma de fazer o Bolsonaro recuar. Teria sido uma desgraça completa. Então, por sorte, ele chamou o Temer, que cumpriu esse papel, digamos, de viabilizar, pelo menos em termos de texto, um recuo. E o Temer, de certo modo, é um sinalizador político, é um marcador político. Para onde ele vai, muita gente vai atrás. Então, o gesto que ele celebrou com essa declaração sinalizou a política, embaralhou as cartas da política. Então, Sérgio, eu vejo um pouco o mistério desse jeito. Não estou tentando falar isso para te convencer, eu acho que você está certíssimo em destacar essa surpresa na pirueta dada por Bolsonaro no dia 8, na noite de 8 para 9 de setembro. Agora, vamos ver. Isso está também em processo, nós temos que continuar prestando atenção. Eu não vou me estender mais, a maioria das interrogações que foram feitas me ajudaram a pensar melhor. Eu gostei demais da intervenção do Elimar, acho que ele colocou com letras próprias o diagnóstico que eu tentei fazer em termos das mudanças estruturais, e gostei muito do Zé Arlim, que foram os que eu me preparei para responder, vamos dizer assim, porque estavam nomeados no convite. E as outras intervenções, Tibério, Luiz Sérgio Buarque, o Krause, foram de um brilhantismo que dispensa referências. Eu gostei demais e eu só posso agradecer por ter podido participar aqui dessa conversa. Obrigado, professor Marco Aurélio Nogueira. Eu penso interpretar o sentimento de todos, dizendo que nós fomos reconhecidos na qualidade dos debates que ocorreram esta noite. E, ao mesmo tempo, acentuar o sentimento que eu acho que é comum a todos e a cada um, de responsabilidade política ao tomarmos iniciativas como esta. Responsabilidade política, aliás, que está no Estatuto do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, que cumpre, assim, a finalidade para a qual foi criado. Muito obrigado a todos e muito boa noite.